Olá, tudo bem, turma? Nesta aula, trouxe um conteúdo bem interessante para vocês, que é a aplicação de técnicas de otimização pela linguagem R. E nesse problema de hoje, nós vamos otimizar um problema voltado para a formação de portfólio, de carteiras. E vou usar como exemplo a teoria de Markowitz. Qual que é a ideia? Vou minimizar essa função e vou colocar uma restrição, que o meu retorno aqui tem que ser maior ou igual a um retorno médio esperado, para verificar quais são os cenários que nós teremos com relação à alocação de dinheiro. O que é variável é o WI, que é a proporção de dinheiro que eu aplicarei em cada título. Aqui é um problema de mistura. E é claro que o somatório de I igual a 1 a N de WI tem que ser igual a 1. Então este é o contexto do nosso problema. Sendo a novidade, a implementação dessa função e desta restrição pela linguagem R. O problema é esse. Então foi fornecido 4 títulos, eu tenho o retorno histórico de cada título e o risco também de cada título. E fornecer as correlações. Nós temos a matriz identidade e as correlações. Lembrando que para fazer isso no mundo real, tem que verificar se as correlações são de fato significativas. Quem é o H0? Que não existe correlações. Dito isso, mostrei o contexto, as informações que utilizaremos. Agora, vamos para a linguagem R. Lembrando que depois desse material, no caso, essa programação, postarei para vocês em meu canal. Lembrando que é um canal que não tem fins lucrativos. Então vamos entender toda a lógica. A primeira coisa que foi feita foi inserir no R tanto os retornos quanto os riscos para cada título. Ou seja, essas informações aqui. Tranquilo. É muito simples para fazer. Aí depois, parte 2, foi escrever a função. Lembrando que isso aqui nada mais é que a função do Markowitz, que é risco. Então, busquei as informações desta matriz de correlação para cada título, utilizando essa equação, que eu já expliquei em aulas anteriores. Então, eu escrevi no R, olha como é que você faz. Ó. Chamei de D a função, X, você pode escrever assim ou com reticência. Não tem diferença. 3 pontinhos. Beleza? Então aqui está a função risco de Markowitz. Lembrando o W que eu chamei de X, X1 seria o W1, X2 W2, por aí vai. É o que eu quero saber de variável. Quanto que eu devo aplicar em termos de proporcionais de dinheiro em cada título. Show de bola. Então eu escrevi a função, bem, o que dá um trampinho mais é você escrever mais 2 vezes a correlação dos títulos vezes a proporção de dinheiro aplicado
vezes a volatilidade. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, porém é só fazer corretamente. Depois eu escrevi a primeira restrição, que isso aqui é uma restrição que fala o seguinte: o somatório seria de I igual a 1, até índice no I, o índice dos ativos, no caso do XI, tem que ser igual a 1. Então esse somatório aqui é como se, não é como se fosse, na verdade, é a mesma interpretação de um problema de mistura. E isso entra como equação, e aqui nós temos uma inequação. Que eu quero que o retorno esperado seja maior ou igual a um valor qualquer. Então isso aqui eu escrevo um R como uma inequação. Isso aqui é uma equação porque é uma igualdade. E aqui uma inequação porque será de maior ou igual. Eu vou usar o pacote de otimização, esse aqui, ó. Esse aqui eu não estou utilizando. E depois, quando você ativar esse pacote, esses são os comandos voltados para a nossa otimização. Primeiro, você escreve assim, ó. Parse, o que significa esse parse? É como se você falasse, ó, algoritmo, parta desses pontos. Aqui eu gerei, como são 4 variáveis, eu gerei um ponto de partida seguindo uma distribuição uniforme, tendo 4 valores variando de 0 a 1. Depois, fun é como se fosse como você chama a função objetivo. Então, fun igual a d. Quem que é o d? É a função objetivo Markowitz. Depois, aqui é como você fala, ó, esse o que significa ekfun? Vem daqui da equação que eu comentei com vocês. Ó. Ele vai ser igual a isso aqui, que é uma equação. Esse ekfun já é do pacote. Isso aqui é o que eu escrevi. E aqui eu estou falando que essa equação, EQB, ela vai ser igual a 1. O somatório de I igual a 1 até N de XI tem que ser igual a 1. Perfeito. E aqui eu faço uma... Também você tem que colocar alguns limites para a variação. Estou falando que vai variar entre 0 e 4 e 1 e 4, por exemplo. Tive que colocar só para poder ativar. Poderia ser de 0 a 1, de 0 a 4, de 1 a 4. Enfim, tem que colocar alguns parâmetros, piso e teto, também na equação. Pessoal, repetindo aqui, não precisa colocar limites inferiores ou superiores para a equação, porque eu determinei que ela tem que ser igual a 1. Então, se colocar, vai inviabilizar? Também não. Isso aqui é como você chama uma inequação do pacote. INEQ é que eu escrevi a inequação voltado que o somatório dos retornos tem que ser maior ou igual a um retorno esperado, que é uma constante. E aqui eu estou colocando, agora sim, como na equação, eu coloco limites. Tem que ser maior ou igual a 0, teto, piso, né? E menor ou igual a 0,5. Isso vem do pacote do R. Se você não colocar, ele não vai utilizar. Também isso aqui é default do pacote. Esse comando aqui vai fornecer os valores otimizados. E esse outro comando aqui vai fornecer o valor final da função objetivo. Beleza. O que nós temos agora? DF é como eu chamei a função já otimizada.
E eu multipliquei por menos 1 porque é um problema. O R sempre trabalha com minimização. Então, se a sua função é de máximo, basta trocar o sinal. E aqui são comandos para mostrar que o valor do somatório de xi sempre vai ter 1 e quanto que eu vou ter de retorno esperado. Aqui é o tempo computacional e esse comando opt, ou optimization, que vem daqui, vai me fornecer todas as informações vinculadas à otimização. Dito isso, agora é só compilar. Estou compilando um por um. Já compilei aqui as informações de retorno, variabilidade, função objetivo, está aqui, a inequação e equação. Agora já compilou, a otimização já foi feita e agora vai nos fornecer as informações das variáveis. Então aqui eu tenho, vou aplicar na ação A, essa é a proporção de dinheiro, na ação B, essa proporção, na C, esta proporção e na D, esta proporção de dinheiro. Você tem 1 milhão, então seria 417.121,90 centavos. Isso mesmo, o que eu iria aplicar de dinheiro se fosse 1 milhão na ação A. Continuando, esse é o risco que eu terei esperado se fizer essa aplicação aqui de dinheiro nesses 4 títulos. Aqui é esse comando para provar que vai dar sempre 1, é um problema de mistura. Esse é o retorno esperado, 10,12%. O tempo computacional do algoritmo foi ínfimo, deu aqui nem 1 segundo. E o comando opt, as informações vinculadas à otimização. Primeira coisa, as variáveis otimizadas. A segunda coisa, as convergências até chegar no valor final da função objetivo. Matriz lagrangiana, hessiana. Aqui está o quanto que eu vou ter de dinheiro, né? Esse retorno esperado. O número de interações. E, por fim, o tempo computacional. Agora, com esse material que vou disponibilizar para vocês, basta, se eu tenho 10, 15 ações, e você fez toda a parte estatística bonitinho, é só ampliar a função objetivo e ampliar aqui de x4 até x15. E depois a otimização, e aqui também vai ficar 15, tá? Depois, só executar a otimização pelo R. Show, né, pessoal? E até a nossa próxima aula.